Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos conversar um pouco sobre Thomas Merton. Então, a partir deste vídeo, vai estar na playlist, vou montando pouco a pouco, sempre aí saindo às sextas-feiras, às 8 da noite mais ou menos, tá? Sempre vou tentar lançar nesse horário, né? Mas vocês tenham paciência se acontecer algum imprevisto, tá? Mas só procurar depois, eu vou deixar sempre no link, né, aqui abaixo, os vídeos. Este é o primeiro, sobre a Thomas Merton, e nós vamos, neste conjunto de vídeos, conversar sobre a direção espiritual e a meditação. Este livro aqui, está aqui, eu tenho ele no Kindle, mas você pode comprar ele aí em papel pela internet, da editora Vozes. Na Amazon é fácil de encontrar. Vou deixar o link aqui embaixo. Bom, direção espiritual e meditação. Como a gente sempre faz aqui, eu vou comentando, conversando com vocês. O primeiro vídeo sempre é o prefácio, né, o prólogo do próprio autor. Vamos lá. Este livro contém material consideravelmente aumentado e revisto sobre direção espiritual e meditação, publicado em artigos mensais na revista Esposa Regis. A primeira parte se dirige ao cristão, particularmente aos religiosos e religiosas, que procuram um guia espiritual, ou já o possui e deseja aproveitar ao máximo das vantagens dessa direção. Espera-se, ao mesmo tempo, que alguns padres demasiadamente tímidos para considerarem diretores espirituais em potencial possam, ao ler essas páginas, aprender a dominar sua natural hesitação e constatar com a ajuda de Deus, sentirem-se animados a dar conselhos e estímulos no confessionário, quando se apresentar a oportunidade. Bom, uma das coisas que nós precisamos ter bem clareza, e você está aqui comigo, é que hoje existe uma confusão assim generalizada, né, entre os cristãos católicos que não sabem distinguir a direção espiritual da terapia. Então, assim, 90% das pessoas que me procuram normalmente são para processos terapêuticos. A gente tem que esclarecer, né, explicar um pouco para que a pessoa entenda o que seria uma direção espiritual, o que seria lidar com as questões emocionais, conflitos familiares, né? Crises de fé, até mesmo crise de fé, muitas das vezes tem a ver com as questões psicológicas. Aí você pode me perguntar assim, mas na direção espiritual também não se trata questões psicológicas? Depende, né? Depende. Por que que eu estou chamando de depende? O objetivo não é este, né, da direção. Então, é ajudar a pessoa, o diretor, ou aquele que nós também chamamos de acompanhante espiritual ou conselheiro, ele vai ajudar a pessoa a perceber, né, como que Deus se revela a ela, como que Deus, na sua história, no seu caminhar, ela vai entendendo a vontade de Deus e quais os meios que ela pode fazer para amadurecer, né, neste caminho. Então tem muito a ver com esse processo mesmo de voltar-se para Deus, de ouvir Sua palavra, é, talvez de planejar um caminho mais, vamos dizer assim, mais organizado, né, no diálogo com Deus, na vida de oração, e aí pode se envolver também as questões de ajuda à comunidade, como se ela está se envolvendo ou se envolveu nas questões pastorais, apesar que às vezes, né, um aconselhamento pastoral já é um terceiro elemento, já imaginou? Né? Não é tão simples assim, né? Mas as pessoas tendem a confundir, né? Eu tenho alertado, falo, gente, olha, o que você está precisando é do processo terapêutico psicológico, né? Tem pessoas que não gostam, né? Ah, mas padre, o senhor tem que ser meu diretor. Aí ela está confundindo o padre com o psicólogo, né? Mesmo eu que sou padre e psicólogo, eu tenho que orientar, olha, aqui não é lugar para isso, né? Então, assim, a gente explica isso, né?
E às vezes as pessoas acabam desistindo porque elas queriam, né? Mas aí eu falo para ela, olha, você tem que procurar, né, um profissional ou adentrar no processo terapêutico. Espera-se ainda que, né, que se muitas pessoas se animem com esse processo. Hoje está uma carência muito acentuada de diretores espirituais. Espera-se ainda que algumas ideias demasiadamente rígidas e estereotipadas sobre direção espiritual possam ser parcialmente desfeitas por um dos pontos visados nessas páginas. Às vezes tem umas visões muito rígidas, né? A gente fala direção espiritual, parece que tem alguns que querem meio que entender isso como aí eu não tenho consciência própria, o diretor vai falar o que eu tenho que fazer, né? Isso é invasão de consciência, né? Trata-se de não considerar o guia espiritual como máquina mágica, apta a resolver casos e problemas, e dotado de poder de declarar qual seja a santa vontade de Deus, né? Imagina. Tem gente, infelizmente, né, pensa assim. Sem a menor possibilidade de um apelo em contrário. Espera-se mostrar que o guia espiritual é um amigo em que se confia que, numa atmosfera de compreensão e simpatia, nos ajuda e fortalece em nossos esforços, nossos tatear, para corresponder à graça do Espírito Santo. Interessante que o Merto diz, né? Nosso tatear com o segmento de Cristo não é claro, não, viu? Então, assim, a gente precisa ir aprendendo, amadurecendo, como as crianças aprendem, né? Nos ajuda a fortalecer nossos esforços para responder à graça do Espírito, que é o único verdadeiro guia. Quem é o guia verdadeiro? É o diretor ou o Espírito Santo? O Espírito Santo, né? O diretor está ali como amigo, né? Aquele que caminha junto e que ajuda a pessoa a descobrir a vontade de Deus na vida dela, no estado de vida dela. E o Espírito Santo é o único verdadeiro guia no sentido pleno da palavra. Temos também damos ênfase também ao fato de que a graça constrói sobre a natureza. Não é desprezando a natureza que se faz um caminho espiritual, né? A gente tem repetido isso muitas das vezes. Pode ser que alguém compreenda, eu tenho que deixar de ser eu mesmo e entende conversão como esse processo de negar a si mesmo. Isso é repressão, isso vai dar problemas psicológicos graves e até aí, se continuar, pode facilmente ir para a psiquiatria, né? Aproveitaremos melhor na direção espiritual se formos encorajados a desenvolver nossa simplicidade natural, nossa sinceridade, nossa franqueza e nossa integridade espiritual. Franqueza, sinceridade, né? Franqueza, sinceridade. Não é estabelecer uma meta de pureza e agora eu quero atingir essa meta de pureza sem nenhum defeito, né? Não, isso não é caminho espiritual, isso aí é negação da própria condição humana. Em uma palavra, a sermos nós próprios no sentido mais elevado do termo. Assim, a utilização sadia e generalizada deste importante meio de chegar à perfeição auxiliará os cristãos a manter um contato vital com a realidade de sua vocação e de sua vida, em lugar de se perderem num emaranhado de ficções devotas. A conversa com alguém é muito importante nesse sentido, né? Um diretor espiritual. Às vezes uma única conversa esclarece muitas coisas. A gente tem umas fantasias, né? Umas ficções na cabeça, né? Às vezes a gente até começa a achar que a gente está santo ou está muito no sentido sentindo miserável, que não é digno desse caminho, né? E uma conversa com o diretor pode ajudar a perceber o que seriam as tentações, né? A questão de se achar que não é competente e querer desistir da caminhada de Deus mais profunda, né? Então, pode se resolver aí facilmente em algumas conversas. Bom, e a segunda parte deste livro, do Merton, é composta, segundo ele, de duas notas sobre a meditação. Foram escritas em 1951 como uma espécie de companheira à brochura, que é a contemplação. E se o que é a contemplação, depois nós vamos estudar também, viu? Mas aqui é uma sequência tranquila. Depois de datilografadas, foram postas de lado e esquecidas. Agora vem a luz.
com retoques e correções. Não se pode aprender a meditar por meio de um livro. Não se pode aprender a meditar por meio de um livro. É preciso simplesmente meditar. Mas podemos todos concordar em que algumas sugestões no momento propício com as palavras adequadas serão, talvez, de grande eficácia. Os conselhos podem ser dados. Ninguém aprende a andar de bicicleta por teoria, né? Então é preciso, mas é bom as dicas, né? Ó, cuidado com o pedal, né? Essa bicicleta é assim, então isso ajuda. Esperamos que estas páginas possam ajudar alguém que ainda não conseguiu encontrar em outros livros aquilo que estava necessitando sobre o assunto. É razão suficiente para a sua publicação, supondo não haver nada de radicalmente errado na exposição que damos. Não deveria haver. O assunto é perfeitamente tradicional e conhecido. Eu acho que o Humberto aqui, nesse período, na década de 50, então ainda você encontrava diretores espirituais, principalmente talvez ali nos mosteiros, na vida religiosa, e alguns padres diocesanos. Hoje é difícil, né? E às vezes aquele que quer ser diretor, às vezes não tem condições, às vezes nem psicológicas, né? Tem as deficiências pessoais, às vezes uma visão muito fechada, né? A única característica particular do tratamento que damos é a ausência de formalidade e aversão aos sistemas convencionais e rígidos. Não que haja algo de errado nesse sistema de meditação. É certamente a aversão aos sistemas não deve ser interpretada como repugnância pela disciplina. A disciplina é da maior importância. Sem ela, meditação alguma seria jamais possível. Então, disciplina é necessária. Mas aqui, gente, não vamos entender disciplinas, como ele está dizendo, né, de forma rígida, estrita, mas também não podemos pensar laxismo, né? Contudo, deve ser a nossa própria disciplina, não uma rotina imposta mecanicamente de fora. Nós temos visto, né, cristãos, católicos, né, seguindo métodos de muitos líderes religiosos aqui no YouTube. Não tem hora para acordar, tem hora para rezar, né? Pode ajudar em alguma medida? Pode, né? Mas por um tempo. Depois a própria pessoa tem que encontrar o seu modo no seu estado de vida. Isso a gente não pode esquecer, porque senão depois que passa um tempo, esse líder religioso ele some e a pessoa desiste da caminhada, né? Aqui, pois, estão estas páginas que não pretendem ser completas, perfeitas ou exaustivas. Tocam apenas em alguns pontos importantes que qualquer pessoa precisa compreender antes de poder meditar realmente bem. Em nenhum lugar dessas notas insisti em que a meditação fosse importante, e em lugar algum procurei impingir a alguém a ideia de meditar. Thomas Merton dizendo que é obrigar ninguém, né? Só tá, olha. Isso porque são coisas consideradas normais, né? Assim, né? Nessa hora a gente vê que em vez da gente evoluir, né? Nessa caminhada de cristã, a gente está evoluindo, né, como comunidades, né, porque deveria ser tratado naturalmente, como Thomas Merton está dizendo, né, por isso que está falando do básico. Isso porque são coisas consideradas normais. Este livro não se destina a pessoas que não desejam meditar. É para os que já se acham interessados e gostam de meditar diariamente. Eita, e agora, né? Thomas Merton, não só nesse livro, como em outros também, ele deixa claro, olha, esse livro é para as pessoas que já estão caminhando um pouco, né? Ele costuma alertar em alguns momentos sobre isso. Então, eu diria aqui que se você não faz isto, né, pode tirar algum proveito, mas é preciso começar. E vamos conversar o que é meditação, né? Porque assim, eu conhecendo grande parte aí dos lugares que eu participo, de comunidades, os cristãos não meditam, né? Assim, no sentido geral que eu estou dizendo. No católico ali de missa, né? De domingo, a maioria não faz nenhuma espécie de meditação. Só vai à missa mesmo, volta para casa. Agora entra ali vamos imaginar assim
uma igreja com 400 fiéis no domingo, talvez aí, né, ali naquele meio ali, talvez uns 20, né? Talvez tenha essa prática, mas a grande maioria, não. É isso que tem que ser corrigido, né? E se você está aí ouvindo, acho que está na hora de começar, né? Uma das razões principais de não chegarem as pessoas que se consagram diariamente à meditação a algo de positivo é que a elas se entregam sem grande entusiasmo, sem interesse sério. É evidente que não possuindo alguém o desejo real de meditar, não terá êxito algum, pois aqui, antes de mais nada, o trabalho tem de ser feito por nós mesmos, ajudados pela graça de Deus. Eu vou insistir várias vezes neste ponto aqui que Merton fala, vou lembrar vocês aí, fazendo a leitura junto, e vou lembrar, né? Então, o esforço tem que ser feito de forma pessoal. Pessoal, é você, sou eu que fazemos. Por isso que é o grande problema hoje, né? Porque muitos podem entender o diretor espiritual como um coach, né? Que ele fique, né, dando norminhas, frases de efeitos, né? Regrinhas, receitinhas, né? E não funciona assim. É uma disposição pessoal, uma abertura ao espírito, uma disposição pessoal que vai amadurecendo. Tem que ser feito por nós mesmos. Ninguém vai fazer por você, né? Deixar o celular ligado numa palestra, isso não é meditação. Ouvir a missa pela TV, isso não é meditação, né? Eu não estou dizendo que não se possa fazer isso, mas não chame isso de meditação. Pois aqui, antes de mais nada, o trabalho tem que ser feito por cada um. Nenhuma outra pessoa pode substituir a gente mesmo nesse assunto. Então, isto foi escrito na abadia de Getsemane em outono de 1959. Muito bem, esse foi o prólogo. Então, nós vamos começar a conversar no próximo vídeo sobre as primeiras páginas, a direção espiritual. E dentro da direção espiritual vai ter vários capítulos, né? E depois, na segunda parte do livro, sobre meditação. Então, primeiro a direção, depois a meditação, ok? E aí nós vamos conversar capítulo por capítulo, lendo, comentando, né, fazendo um resumo, apresentando talvez é, outras ideias, outras concepções de outros diretores, santos, né, sobre a direção espiritual. Então, próximo vídeo, sentido e fim da direção espiritual. Bom, foi isso por hoje. Espero que você possa comprar o livro. Vou deixar o link abaixo, tá bom? Sobre o livro. Faz bem comprar, ler devagarzinho, meditando, como sempre nós fazemos aqui, para que você possa crescer aí na caminhada cristã, na meditação e, quem sabe, aí encontrar a direção espiritual, que é difícil, não é fácil, viu? Aqui, este livro, tá? Direção Espiritual e Meditação do Thomas Merton. Espero que você compre para meditar. Até mais, com Deus.